Fala, galera! Online agora, é isso aí! Aguardando a entrada e aguardando o Instagram distribuir esse ao vivo maravilhoso aí para as pessoas. O pessoal tá entrando. Muito bom. Galera, me fala uma coisa aí, vocês que entraram. Meu áudio tá bom? Tá dando para me ouvir? Se tiver bom, dá um joia aí. Só para eu poder saber se o áudio tá saindo legal na live. Quem está me ouvindo... Isso, obrigado, Luiz. É porque eu não uso microfone normalmente. Mas hoje eu tive que colocar o microfone, né, gente? Conversar com o Jomar, tem que colocar um... Aí. Já mandei o convite para ele lá. Ele está online no Instagram da Mimulus. Mimulus, que é a companhia... que o Jomar é coreógrafo, dono, diretor e tudo mais. Vamos esperar o Instagram distribuir a live. Só um minutinho, galera. Uma outra pergunta. Quem aí que está online conhece o Jomar? Sabe do trabalho dele, conhece ele? Eu acho que todo mundo que dança conhece o Jomar, né? Quem aí já viu o trabalho da Mimulus? Põe aquela mãozinha assim, ó. Quem aí conhece o trabalho da Mimulus. Engraçado que a Mimulus está online, né? Eu já mandei o convite. Tô só aguardando agora. Todo mundo entrando. Gente, eu estou esperando o Jomar entrar online através... Pronto! Jomar na área! É isso. Para ele poder dividir com a gente a live. Tô até... Se o celular tremer é porque eu tô nervoso, tá, gente? E aí, olha... Ricardo, tudo beleza? Tudo ótimo! O mestre dos mestres online. Que isso! Estamos parecidos aqui, os dois de fone de ouvido igual. Pois é, eu não uso fone de ouvido normalmente, mas aí hoje eu falei assim, não, eu vou conversar com o Jomar, então eu vou colocar um fone de ouvido para o áudio ficar melhor. Foi isso. Vamos lá. Então, Jomar, prazer estar aqui com você, obrigado pelo convite, viu? Eu que agradeço demais ter um mestre como você presente numa live minha. É uma honra muito grande. Eu sou muito fã e aluno, né, do seu trabalho aí há muitos anos. E admirador também. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. A admiração é recíproca, viu? Ó, que honra. Gente, a Mimulus tem sede aqui em Belo Horizonte. E ela está fazendo 30 anos, não é isso? Exato. A Mimulus foi inaugurada em 1990 pelos meus pais, né? E esse ano a gente está comemorando 30 anos. Em novembro é o nosso aniversário, 17 de novembro, mais especificamente. Mas a gente está com uma programação aí para o ano todo, né? Com referência aos 30 anos. Olha, que massa! Quando puder voltar a ter baile, a Mimulus vai comemorar com baile, né? Na verdade, para todos os meses a gente faz um baile, né? Esse de março, infelizmente, teve que ser adiado. E para todos os meses a gente está com um convidado especial, um convidado que fez parte desses 30 anos. Então, para agora, para esse baile de março, por exemplo, seria o Daniel Vidal, né? Que foi um dos primeiros integrantes da companhia, um dos primeiros alunos da escola, que continua atuando aí na dança de salão, muito querido lá. E ele ia ministrar um workshop, um aulão, ia apresentar no baile, ficamos adiados aí. Né? Abril, vamos ver o que vai acontecer em abril, né? Mas estamos com convidados programados para o ano inteiro aí e outras surpresas. Né? Então, gente, a Mimulus
ela é uma companhia de dança de salão que foi e continua sendo e é extremamente inovadora, né? Assim, que levou a dança de salão para os palcos com uma qualidade fora do normal. Eu, particularmente, Jomar, fui ver o primeiro espetáculo que eu vi da Mimos foi o Bagagem. Sim. E eu achei maravilhoso. Eu vi no Grande Teatro do Palácio das Artes e achei maravilhoso. Depois do Bagagem, que era, na minha visão, tá? Uma visão pessoal. Não sei se eu estou errado, mas o Bagagem ele era um espetáculo de danças de salão, na minha visão. E depois do Bagagem, eu vi que a Mimos começou a colocar temas nos espetáculos, ou, sei lá, ir para uma linha. Por exemplo, quando ela fez um espetáculo só de tango, ou com influências de tango, depois ela fez um espetáculo homenageando o... Como é que chamam? Teve um autor que vocês homenagearam. A gente fez um espetáculo sobre o universo de Almodóvar, né? Isso, Almodóvar, exatamente. Inspirado no Arthur Bispo do Rosário, enfim, foram vários trabalhos aí. Quando você fala de... Essa visão está certa ou ela está equivocada, assim, no... Como é que você vê isso? Eu acho que quando você fala, né, do Bagagem ser um espetáculo mais de dança de salão, na realidade, eu acho que o Bagagem ele ainda trazia aquele formato de espetáculo, entre aspas, que a gente costumava ver e ainda vê assim, no universo da dança de salão, que na realidade, a meu ver, é mais uma colagem de números, né? Uma mostra de números. Então o Bagagem ele trazia esse formato. Ele foi o primeiro espetáculo da companhia que foi levado para os palcos dos teatros. Né? Então, só para a gente se situar, a Mimulus começou em 1990 com uma escola, em 92 a gente formou um primeiro grupo experimental com crianças e adolescentes para começar a criar coreografias. Esse grupo continuou vinculado à escola até o ano 2000, 99. De 99 para 2000, a gente fundou a Associação Cultural Mimulus. Com isso, conseguimos os nossos primeiros incentivos através das leis de incentivo. E, com isso, levamos o nosso primeiro espetáculo para um teatro, que foi o Bagagem. Né? Então, a partir do ano 2000, a Mimulus Companhia de Dança fica separada da Mimulus Escola de Dança. Né? Que show! Então, apesar da gente seguir na mesma sede, no mesmo espaço físico, são dois trabalhos paralelos. Mas, então, o Bagagem, ele não foi um espetáculo que a gente pegou desde o início, pensamos num tema, num universo, numa trilha sonora e montamos do zero. Ele trazia, na verdade, por isso ele trazia esse nome, né? Ele tinha esse título, toda a bagagem que a gente tinha naquele momento, em 8 anos de existência, né? Naquele momento. Então, por isso esse nome também que a gente trazia, a gente levava essa bagagem para o palco. Então, a gente pegou várias coreografias que a gente já tinha prontas, vários números, juntamos com outras, né? Mas ele permaneceu com essa cara, digamos assim, de uma colagem de números. Por isso eu entendo quando você fala assim, era um espetáculo com cara de dança de salão. Né? A partir do Esse Alguém Sabe Quem, que a gente estreou em 2001, a partir dele, aí sim foram espetáculos que a gente foi montando a partir do zero. Né? Então, com matemática, aí veio Esse Alguém Sabe Quem, veio de Carne e Sonho, do lado esquerdo de Quem Sobe, Dolores, Por um Fio, Entre, Pretérito Imperfeito, enfim, exatamente. Então, e aí eles já não traziam mais essa cara de uma colagem de números. Né? Eu acho que por isso esse seu comentário. Porque fica claro isso, para mim, pelo menos, né? Sim. Essa diferença dele para os outros espetáculos. Sim. E a Mimulus sempre foi uma companhia que apresentou para os bailarinos outras vertentes que não só a dança de salão. Né? Eles faziam aula de circo, aula de teatro, aula de balé, e acabou que isso foi somado à experiência de vocês no palco, né? Como é que você vê essa contribuição das outras artes, assim, nesse sentido de juntar e possibilitar a Mimulus ir para o palco de uma forma diferente? Sim. Desde o início, desde quando eu comecei a fazer aulas de dança, a trabalhar com dança, eu busquei
estudar outras técnicas, quaisquer que sejam, mas que pudessem me agregar fisicamente e artisticamente, né? Pudessem me ajudar no meu trabalho com a dança. Então, sempre busquei fazer e incentivar aqueles que estavam comigo a fazer também. Como você falou, aula de teatro, aula de diversas técnicas de dança, dança contemporânea, dança clássica, aula de circo, enfim. Como forma de ter um corpo melhor preparado fisicamente e artisticamente para isso. Mas a base do nosso trabalho continua sendo, desde essa época e até hoje, as danças de salão. Ou seja, um bailarino, para fazer parte da companhia, ele tem que ser essencialmente, né, um excelente dançarino de salão. Uhum. Mas isso não basta, né? Ele precisa ter, como eu disse, também uma preparação que vá além disso, né? Uhum. Então, assim, o nosso trabalho ele continua essencialmente baseado nas danças de salão, mas, obviamente, que corpos que estudaram outras técnicas acabam contaminados por essas outras técnicas e é natural que na criação do nosso trabalho isso acabe surgindo, isso acabe transparecendo, né? Uhum. Mas a ideia nunca foi, nem nunca será, eu acredito, fundir, né? Vamos pegar um pouco da dança contemporânea ou do clássico ou do que quer que seja e vamos fundir com a dança de salão. Não, a nossa essência continua sendo a dança de salão. Só que, é claro, ela acaba sendo contaminada, né? E a gente não se prende a uma visão tradicional da dança de salão, né? Então, mas a essência continua sendo essa. Aí que você falou uma palavra polêmica, que foi o fundir. Você considera que a Mimulus foi uma grande inspiradora para as fusões que a gente tem hoje de danças de salão contemporâneas e de dançarinos que falam sobre dança de salão contemporânea? Porque eu vejo que alguns deles passaram pela Mimulus e se aprofundaram nesse assunto na Mimulus. E aí, na hora de dançar no salão, eles acabaram levando esse conhecimento do contemporâneo ou de outras áreas que eles vivenciavam, muitas vezes na Mimulus, ou muitas vezes que eles já tinham tido essa experiência, né? E aí eles acabaram para levar para o salão essa dança de salão contemporânea, né? Não vou falar muito desse nome, né? Sim. Mas você considera, como é que você vê isso? Excelente a sua pergunta, que eu adoro poder falar um pouquinho disso e esclarecer isso. Mas só uma parte antes. Teve alguém que entrou aqui que falou, João Mário, explica melhor o que é a Mimulus, né? Então, assim, só rapidinho, se você me permite. Primeiro, Mimulus é o nome de uma flor que é conhecida como a planta da coragem. Ela é utilizada pelo tratamento com os florais de Bach, né, para pessoas tímidas, inibidas. Então, desde o início, quando a minha mãe escolheu esse nome, não somente por ele ser bonito, sonoro, mas principalmente por isso, por esse significado, porque a gente considera que as danças de salão trazem isso para as pessoas, né? E até hoje a missão da Mimulus continua sendo essa, torná-las mais sociáveis, alegres, sorridentes, né? E eu acho que isso é o principal objetivo das danças de salão. Então a escola ela continua com esse objetivo, com essa missão, né? De levar a dança com técnicas para as pessoas, mas ao mesmo tempo com leveza, com ludicidade, de forma gostosa, né? Então isso é a Mimulus, digamos assim. Agora, voltando à Mimulus Companhia de Dança, né, mais especificamente, quando a gente fala de dança de salão contemporânea, isso tornou-se muito polêmico nos últimos anos, por isso gostei da sua pergunta. Eu antigamente, quando alguém falava, eu definia o nosso trabalho como sendo dança de salão contemporânea. Sim, hoje eu já vi isso. Sim, hoje eu corro, hoje eu fujo disso. Ah, legal! Hoje bom eu fujo disso. Da fonte. É bom. Mas vamos explicar por quê, né? Eu acho que a primeira pessoa que cunhou esse termo dança de salão contemporânea foi Marcelo Castilho, que foi um grande crítico, né, aqui de Minas Gerais, professor de teatro, enfim, uma pessoa excepcional, que contribuiu muito para a cultura de Minas Gerais, infelizmente faleceu muito cedo. E ele escreveu muitas críticas publicadas no Estado de Minas sobre o nosso trabalho. E numa delas, eu acho que nesse afã de definir aquilo que a gente estava fazendo, que as pessoas, poxa, mas o que é isso? Isso é dança de salão, isso é dança contemporânea, né? Ele usou esse termo, dança de salão contemporânea. E
eu acho que no sentido, assim, com a conotação de que, não como dança contemporânea, mas a dança de salão que está sendo feita contemporaneamente, né? Eu acho que é um termo perfeito para se definir, para quem gosta de definir, porque eu nem acho necessário essa definição, esse rótulo. O que é, né? O que é isso? Eu prefiro dizer que é o quê? É dança, e é uma dança baseada na essência das danças de salão, né? Mas, enfim, esse termo acabou, como você mesmo disse aí, muita gente passou pela Mimulus, estudou conosco, trabalhou conosco, e acabou, né, levando esse know-how, esse conhecimento para fora e desenvolvendo isso da sua própria maneira, né? O que é excelente. Então, a Mimulus hoje é uma referência aqui no Brasil e fora do Brasil também, em criação com danças de salão, né? Só que esse termo, ele tem uma história até muito engraçada que ilustra isso. Uma vez eu estava num festival lá em Florianópolis, e eu estava como júri, e tinha a categoria dança de salão contemporânea e tinha a categoria dança de salão tradicional. E aí uma hora uma pessoa da produção chegou no meu ouvido e falou assim: vocês que são jurados desses festivais, vocês deveriam definir alguns critérios para estabelecer o que é dança de salão contemporânea e o que é dança de salão tradicional. Aí eu falei, é mesmo? Quais critérios, né? Aí ele virou para mim e falou assim, aí eu vi que ele estava sendo sarcástico, mas ao mesmo tempo com uma verdade para aquele momento maravilhosa. Ele virou e falou assim, olha, são 5 critérios para você definir o que é dança de salão contemporânea. O sujeito tem que dançar descalço, ele tem que rolar no chão em algum momento da coreografia. A música não pode ser nem tango, nem bolero, nem samba. É uma música que não é definida como, né, nenhum gênero desses da dança de salão. E em algum momento da coreografia rola uma briguinha do casal, mas eles acabam bem, né? E o quinto era o quê? O figurino tem que ser um figurino riponga. Riponga. Aí eu olhei, eu morri de rir, né? Mas eu comecei a observar. Eu comecei a observar o que naquela época, isso deve ter, sei lá, uns 5, 6 anos, naquela época estava sendo feito e denominado como dança de salão contemporânea, e era perfeito, quer dizer, era isso. Praticamente tudo se encaixava nesses 5 critérios. E aí eu me dei conta como que esse termo se banalizou, né? Dança de salão contemporânea virou uma coisa banal, né? E aí, analisando, né, um pouco do que acontece na história das artes, de uma maneira geral, são ciclos, né, em que, após um ciclo de inovação, né, de quebra de paradigmas, de subversão, sempre vem um momento de volta, de retorno às origens. Então, se a gente pega, por exemplo, o tango, com o Nuevo Tango, né, que há poucos anos estava em moda e tal. Em primeiro lugar, quem desenvolveu o Nuevo Tango eram profissionais que tinham um profundo conhecimento do tango tradicional. Profundo! Exatamente. Senão jamais teriam conseguido subverter com tamanha qualidade, né? Aí o que acontece? Após a moda do Nuevo Tango, era natural que o quê? Ressurgisse, como acontece hoje, uma revalorização do tradicional. Então hoje... me corrija se eu estiver enganado, mas o que mais a gente se vê no mundo do tango não é mais o Nuevo Tango, é justamente as pessoas dançando aquele tango mais tradicional, né? Então isso é o reflexo natural do ciclo que acontece no meio artístico, independente de ser dança ou o que quer que seja. E com essa questão da dança de salão contemporânea é a mesma coisa, quer dizer, a gente influenciou muita gente. Muita gente começou a fazer isso do seu jeito, com a sua visão, isso acabou se banalizando e chegou num momento que eu acho que subverter na hora de levar as danças de salão para o palco passou a ser justamente levar aquela dança de salão mais tradicional. Né? Aquele bolero mais bolerão, né? O que é maravilhoso, Maravilhoso. Né? Então, mas enfim, só concluindo, senão eu fico falando aqui a tarde inteira. A dança de salão contemporânea, hoje, né, eu acho que esse termo é utilizado de diversas formas, mas ele acabou, eu não gosto mais de usar para definir o nosso trabalho, também não acho assim, necessário rotular, mas passou a ser utilizado muito assim para um estilo de dança que se assemelha muito, a meu ver,
ao contato e improvisação. Então, eu acho que às vezes até as pessoas ficam querendo reinventar a roda e, na verdade, o que elas estão fazendo, basicamente, é algo que já era feito lá na década de 60, né, pelos precursores do contato e improvisação, com fundamentos que já foram desenvolvidos e praticados durante décadas. Então, eu acho que falta para as pessoas, muitas vezes, esse conhecimento assim, de entender. Ok, né, eu estou legal, isso aqui pode ser lindo, maravilhoso, mas eu só estou desenvolvendo um pouco mais, né, o que é essa técnica que já foi inventada há décadas atrás. Né? E o que eu acho que é importante também a gente definir, essa coisa que é muito polêmica também da dança da condução compartilhada, da dança de salão contemporânea, indo por esse lado, é o que a gente estava conversando com o Carlinhos, inclusive, na live de outro dia. Né? Ok, lindo, né? Maravilhoso, acho super legal também. Só que vamos colocar cada coisa no seu lugar. Não é dança social. Exatamente. A dança social de salão, ela tem como base um condutor e um conduzido, independente de gênero, se esse condutor vai ser homem, mulher, não importa o gênero, conduzido, a mesma coisa. Mas um conduz e o outro é conduzido, tendo a maior liberdade para que esse diálogo, né, transpareça em muitos momentos. Podemos, a partir disso, desenvolver uma outra coisa que a gente pode chamar de dança de salão contemporânea, o que quer que seja, e isso pode se tornar maravilhoso? Sim. Mas não vamos misturar. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Né? Isso é perfeito. Ainda mais sendo colocado por você e pelo Carlinhos, porque tem um peso diferente, né? Uma coisa sou eu falar isso, e outra coisa é isso vir direto de você e do Carlinhos, né? Por que isso é tão importante? Porque os alunos e os professores, atualmente, eles não estão sabendo mais onde que eles estão e o que eles estão fazendo. E aí os alunos estão perdidos também, porque se você chega para dar um workshop hoje e você não faz 50% de condução para os dois, tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino, você é considerado uma pessoa machista. E, na verdade, eu não sou machista. Eu estou dando aula. É a técnica da minha dança. Isso! Né? Exatamente. Exatamente. Eu estou dando aula de um tipo de dança de salão. Se eu for dar aula de contato e improviso, beleza. É outra história. E também não importa se quem está conduzindo ali é a mulher e quem está sendo conduzido é o homem. De mas forma alguma. Funciona dessa forma. Mas né? o código da dança de salão, ele parte da ideia de uma pessoa propor e a outra pessoa aceitar e propor logo em seguida a outra coisa. Porque o conduzido também pode propor no nível mais avançado. Sim, sim. E o que se torna maravilhoso. Os melhores condutores são aqueles que sabem escutar, né, a conduzida, né? E as melhores conduzidas são aquelas que sabem esperar o momento de propor. Né? Então aí sim é que a dança fica maravilhosa. E uma coisa importante assim, em relação a isso, e você falou assim que as pessoas ficam muito perdidas hoje e tal, é o que eu insisto, é o que eu estava falando outro dia numa live minha, é por isso que eu propus com o Carlinhos o tema o quê? História. Eu acho que faz falta, é fundamental que as pessoas conheçam, né, quem veio antes, conheçam a história da dança em geral, não só da dança de salão, né, para que elas saibam, né, o que é que elas estão fazendo e se apropriem daquilo e que, se for para subverter, mudar, transformar, que faça isso com propriedade. Né? Exato. O mais legal é essa palavra, propriedade. Sim. É o que eu não tenho encontrado nas coisas que eu ando vendo, porque a pessoa não sabe nem... É porque ela, na verdade, muitos professores ou muitos alunos, eles já aprendem logo de começo, logo de cara, uma variação daquilo que um dia aconteceu. E aí, quando você aprende a variação da variação da variação, você não consegue conversar. Você não consegue conversar, você não sabe de onde veio, por que veio, por que surgiu, você não... Eu costumo dar um exemplo, que é o seguinte, você não chega numa aula de balé clássico, por exemplo, bom, em primeiro lugar, né, você chega numa aula de balé clássico em qualquer lugar do mundo, né, isso hoje, há 10 anos atrás, há 50 anos atrás, né, não importa quando, a aula de balé clássico, ela começa por aquele plié nosso você vai de na cada barra, dia. plié. Né?
Exatamente, é aquele plié nosso de cada dia, depois você faz o bom e velho tandi, que o cara que já dança há 50 anos, ele faz aquilo há 50 anos e com a maior disciplina. Vai chegar o momento da aula ou o momento da sua formação, do seu aprendizado, que você vai adquirir capacidade, conhecimento, propriedade para avacalhar, num bom sentido, aquele plié ou aquele tandi. Mas mesmo nesse momento, na hora que você vai fazer a sua aula, você vai fazer aquilo, né, daquela forma para chegar o momento. Você chega numa aula de dança de salão, você fala, vamos trabalhar o puladinho. Aí, primeiro que se você vai trabalhar o puladinho básico, né, já vai ter gente que vai te olhar com a cara meio atravessada. Porra, mas o puladinho, eu quero a avaliação da sexta geração do puladinho. Né? Aqui é que dá 3 giros, faz 2 sacadas na perna e volta de cabeça para baixo. Né? E segundo que o cara, beleza, ele faz o puladinho durante 5 minutos, depois ele vira para você e fala assim, eu posso fazer variando assim também, não posso? Quer dizer, numa aula de balé, voltando, você não vira para o professor e fala assim, ok, eu fiz esse plié. Agora, dá para fazer esse plié assim também? Né? Então falta essa disciplina na dança de salão. Mas que eu acho que já melhorou muito. Melhorou muito mesmo. Já melhoramos muito. E aí, partindo pro conteúdo um pouco da musicalidade, puxando por sardinha para as coisas que eu falo aqui. Sim, aliás, parabéns. Obrigado. Eu sou um pouco antissocial digital, eu sou meio esquisito, mas eu acompanho de longe, eu tenho visto assim, os temas que você tem tratado, os convidados, você está de parabéns, isso é maravilhoso e fundamental, né? E aí obrigado. Que a gente olha e fala assim, opa, tem vida inteligente na dança de salão, que maravilha, que maravilha. Obrigado. É isso aí. Uma coisa que eu vejo muito é o professor na condição de uma pessoa que espalha o conhecimento, uma pessoa que leva o conhecimento, né, para pessoas que não têm o conhecimento. Então, o professor ele é um intermediador, né? Sim. Ele possui o conhecimento, ele vai compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. E aí eu tenho visto e vejo muito professores, principalmente em vídeos no YouTube, vamos colocar assim, fazendo uma demonstração, vou dar um exemplo aleatório, de Zouk, com uma música que não é Zouk, com passos que não são de Zouk, e no vídeo dele está escrito Zouk, ou está escrito Lamba Zouk. Sim. E aí quando você vai ver, o movimento não é de Zouk, a proposta da aula não era uma proposta da aula de Zouk, e a música não é Zouk, mas ele é um propagador do conhecimento. As pessoas confiam nele para acreditar que aquilo é Zouk. Sim. Então, se você vai fazer uma apresentação, ou se você vai dançar no final da aula, o professor ele pode, na verdade, na minha opinião, ele deve falar para os alunos, olha, não escreve que é Zouk, fala que eu vou usar elementos de Zouk para representar, porque se você coloca na internet que aquilo é Zouk, pô, aquilo não é, velho. A música não é, a dança não é, nada que você está fazendo não é. Aí os alunos eles começam a achar, principalmente no final da aula, eu vou fazer uma demo de Zouk. O aluno que está ali no workshop, ele vai achar que aquilo é Zouk, ele vai querer dançar daquele jeito. E aquele jeito não é. Então explica para o aluno, fala assim com o aluno, ó, beleza, galera, eu vou dançar um Zouk, vocês podem filmar. Mas depois eu vou dançar uma música que eu gosto, com elementos de Zouk, para vocês poderem entender o que é que eu gosto de fazer. Sim. Não está errado. Ele só não especificou direito o que ele estava fazendo. Entendeu? Não, isso é maravilhoso também você tocar nesse ponto. É igual eu costumo dizer, por exemplo, quando eu vou dar uma aula de bolero, né? Aqui no Brasil, a maioria das pessoas sabem, a gente utiliza para dançar bolero não somente os boleros, mas a gente utiliza também baladas românticas, outros gêneros musicais. E isso foi adotado já há muitos anos para se dançar bolero. Está errado? Não. Mas eu faço questão de dizer para os alunos que muitas vezes, quando eu vou no som colocar uma música, né, eu viro e falo assim, eu não posso virar e falar assim, vou colocar um bolero para vocês dançar. E aí eu coloco uma balada. Né? Então, não tem problema colocar uma balada para eles dançarem o bolero, desde que eu, como professor, né, como formador de opinião nesse assunto, eu seja claro, olha, vou colocar agora uma balada, mas para vocês dançarem bolero. Então, eu esclareço.
né? Eu não preciso ficar falando isso toda hora. Eu explico para a turma e pronto, eles já sabem, né? Mas isso é que eu acho fundamental. E nós, professores de dança, enfim, profissionais da dança, a gente tem que ter esse cuidado de que quando a gente está na pista dançando, e principalmente quando a gente coloca um vídeo na internet, a gente está ali formando opinião, a gente está ali dando exemplos, né? E alunos, pessoas com muito pouco conhecimento, estão olhando aquilo e acreditando naquilo. Achando, né, que aquilo é verdade. Exatamente. Então, isso que você falou é perfeito. Né? E é por isso que sempre eu gosto de falar dessa diferença entre o trabalho da Mimulus Companhia de Dança e da Mimulus Escola de Dança. Na escola, a gente vai ensinar as danças de salão nos seus formatos mais tradicionais, né? É um trabalho. A companhia, quando a companhia leva para o palco, por exemplo, quando a gente levou De Carne e Sonho para o palco, que era um espetáculo essencialmente inspirado no universo do tango. Né? Se em algum momento, eu acho que teve gente naquele momento que assistiu e falou assim, poxa, mas isso não é tango. Né? Eu poderia virar e falar assim, mas quem falou, né, que eu estou levando para o palco tango? Quem falou que eu me propus a isso, né? Isso. Eu não anunciei isso não está no programa, em nenhum lugar eu disse que isso é tango. Eu estou me inspirando no universo do tango para levar uma criação artística para o palco. Ou seja, não é algo que vai ser apresentado didaticamente para um aluno, ou se for em algum momento vai ter todas essas ressalvas que você falou. Agora, se eu vou apresentar um tango na minha escola para mostrar para os meus alunos o que é o tango, não vai ter nada a ver com aquele tango que está no palco. Exatamente. Né? Então, é importante as pessoas conhecerem isso. Uma coisa é a minha coreografia, uma criação artística inspirada no Zouk, como você falou. Outra coisa é o Zouk para ser ensinado didaticamente para o seu aluno. Né? É separar isso. Então, é mostrar para as pessoas, é deixar claro quando você está se dando uma licença poética ou não, né? Isso é que é importante. Então, assim, não tem... teve uma vez, há muitos anos atrás, o Rodrigo de Castro, que você conhece, bailarino excelente da nossa companhia, dos mais antigos, ele estava dançando num baile lá na Mimos e estava tocando uma música que eu não me lembro exatamente o que era, mas ele estava dançando tchá-tchá-tchá. E eu, como professor, quando ele terminou, eu cheguei perto dele, não criticando, mas só com o intuito de informar, né? Eu falei, olha, você percebeu que o que estava tocando não era um tchá-tchá-tchá? Ele estava dançando tchá-tchá-tchá. Não era um tchá-tchá-tchá? Ele virou para mim e falou assim, você já ouviu falar em licença poética? Né? ou seja, né, acabou comigo. Ele é uma pessoa super inteligente, né? Mas quer dizer, uma coisa é ele, naquele momento, que ainda era um aluno super jovem, está ali na pista se dando uma licença poética. Descontraído ali, na vibe dele. Outra coisa, somos eu ou você, né, ou ele hoje, que é um profissional reconhecido, entrar para a pista, sendo visto por diversos alunos... E fazer isso. Né? As pessoas não conhecem. Então, é ruim isso, mas muitas vezes nos bailes, muitas vezes a gente não pode dançar, às vezes, com toda a liberdade que a gente quer, porque a gente tem essa responsabilidade, a gente está ali como modelo para os alunos. E os professores não sabem disso, eles não entendem a responsabilidade que eles carregam quando eles fazem isso. Exato. Então, quer dizer, poxa, mas está tocando sei lá o quê, ou sei lá, eu quero misturar aqui Zouk com tango, com sei lá o quê. Beleza, mas só lembra do seguinte, tem alunos ali te olhando? Então tome esse cuidado, ou pelo menos depois explica para eles, olha aqui, isso que eu fiz foi uma mistura, foi uma viagem. Isso, eu viajei aqui. Então isso é importante. É muito importante, na verdade é muito importante, só que eu acho que muitas vezes o professor ele vai na contramão, porque ele vai aproveitar disso para poder fazer sucesso e encantar os alunos como uma coisa diferente. O aluno olha e fala assim, meu Deus, aquele cara é de outro mundo, você viu o que ele fez? Mas, na verdade, ele fez isso para te conquistar e para poder se destacar dos outros. Você sabe que na história da valsa, na história das danças de salão de uma maneira geral, mas mais especificamente da valsa, né, que foi, a dança de salão que trouxe várias características das danças de salão que são preservadas até hoje. Né?
num determinado momento, o que aconteceu? Os professores, a valsa era muito simples. Continua sendo. Uhum. A valsa tem ali meia dúzia de passinhos, ou até menos, né? Uhum. Só que aí o que aconteceu? Começou a surgir a figura do professor de dança, o profissional que ensinava dança e que era remunerado por aquilo, né? Por esse trabalho. E aí, num determinado momento, quer dizer, esgotou. Ele já tinha ensinado ali a meia dúzia de passos que existia na valsa. Como que, então, eu vou continuar mantendo esse aluno, né, e ganhando dinheiro com isso? Pô, eu vou ter que inventar coisas novas, né, que não eram originais da valsa, mas eu vou ter que me virar aqui e inventar coisas novas. E isso, por um lado, tem o lado bom, que é o quê? A dança de salão, ela tem essa característica de se manter viva, porque é uma dança que está em constante evolução. Lógico. Né? Todas as danças de salão nos dão a liberdade de criar o tempo inteiro. Lindo, beleza. Só que muitas vezes é o que você disse, alguns professores fazem isso porque, opa, eu tenho que inventar coisa diferente, eu tenho que fazer coisa nova para continuar mantendo os meus alunos aqui, né? E muitas vezes isso é prejudicial para a dança de salão porque essas coisas novas às vezes são até muito mais complicadas do que é a própria dança. A dança muitas vezes é simples, é fácil de ser executada, né, nos salões. E aí o professor vai e complica para, às vezes, tornar aquilo... Nossa, olha como que só eu sei fazer, né? Vocês não dão conta, é muito difícil, né? E o raciocínio tem que ser o contrário, né? Vamos facilitar, vamos simplificar, não é não? Exatamente. Aí o Vitor falou assim, mas também não seria importante despertar a licença poética no aluno? Eu acho que sim, em determinado nível. Em determinado momento, exatamente. Tem a hora para isso, né? Agora, claro, depende de como você vai fazer. Eu acho que também, desde a primeira aula, desde a segunda aula, você pode estimular no aluno a criatividade, né? Só que tem formas de você estimular a criatividade sem descaracterizar aquela dança, porque ainda não é o momento para aquilo, né? Agora, tem um momento já do aluno avançado, né? Que aí sim ele já tem conhecimento suficiente, não somente do passo, do movimento, mas também da história, de todo o contexto daquela dança, para ele saber como ele pode fazer, até onde ele pode ir, né? É diferente quando você vai criar uma coreografia, né? A não ser que seja, como eu disse, assim, uma coreografia com objetivo didático para o seu aluno, né? Aí é diferente. Mas eu acho, sim, fundamental que o professor tenha essa preocupação de não tolher a criatividade do aluno. A criatividade deve ser estimulada, mas a gente tem que tomar o cuidado, né? Como estimular e o momento para estimular, de que forma, né? Eu vejo muito assim... Porque eu gosto muito do papel do professor na aula, né? Então, por exemplo, a criatividade, assim como as movimentações e assim como a musicalidade, ela pode ser segmentada em nível estrutural didático. Então, por exemplo, uma criatividade para iniciante. Você dá um movimento e pede para o aluno colocar uma entrada e uma saída. Exatamente. Isso é criatividade, galera. Sim, isso não é. Isso é criatividade básica, iniciante, entendeu? Não somente criatividade, mas é ensinar o aluno a pensar. Isso que você falou. Andragogia, né? Eu faço muito. Quer dizer, em vez de colocar que entramos dessa forma, fazemos o passo e saímos dessa forma, né? Deixa uma lacuna aberta. O passo é esse, como que você pode chegar nisso? Como que você pode sair disso? Né? Então, deixar essa lacuna aberta para fazer o aluno pensar. Né? E, ao mesmo tempo, você está estimulando a criatividade, com certeza. Lembrando que como você pode fazer isso, o aluno vai remeter na cabeça dele os passos que ele já aprendeu. Então, por exemplo, ele vai pegar o vocabulário que ele tem de movimentos, e aí quando você faz essa pergunta, como você pode fazer isso, ele vai no repertório dele de movimentos e coloca uma entrada e uma saída. Exato. Mas, no nível avançado, por exemplo, você vai mesclar isso com uma parte específica da música que tem uma pausa, por exemplo. E aí você vai falar para ele, agora você vai parar de uma forma que você não parou antes e que eu não te ensinei. Aí você vai Tem um momento para isso, sim. Exatamente. Aí você vai no avançado e fala com ele um recurso avançado. Se eu falar isso para o iniciante, eu não estou sendo didático.
Sim, Eu tô exatamente. Ele ainda não tem coisa condições para isso. Não tem condições Ele nenhuma. ainda não tem preparo para isso, né? Isso aí não tem dúvida alguma. E tem diversas formas de você estimular a criatividade no aluno, né? Assim. E aí você acaba, se você faz isso de uma forma com qualidade, você... quer dizer, tem professores que às vezes se orgulham, né, de chegar num baile da escola, sei lá o quê, né? E as pessoas falarem, ó lá, ó, reconheço seus alunos, dança igualzinho você, né? Eu não considero isso um elogio, muito pelo contrário, né? Eu acho legal quando o seu aluno ele não é reconhecido por dançar como você. Como né? você. Ou seja, isso significa que você foi competente no seu papel de professor, não em formar uma cópia sua, mas em formar um sujeito com inteligência própria, né? Em passar para ele o seu conhecimento e dar liberdade e conhecimento para que ele desenvolva o que vai ser interessante para o seu próprio corpo, para a sua forma de dançar, e com a sua criatividade estimulada, ele possa desenvolver o seu próprio estilo, né? Então eu acho que o professor ele tem que se orgulhar disso, de olhar e falar assim, nossa, mas aquele lá, seu aluno, pô, dança diferente de você. Pô, que graças lindo, né? a Deus! Eu consegui formar alguém que tem o seu estilo próprio, né? E não uma cópia. Formar cópias é muito fácil, né? É muito fácil. Você ensina uma sequência ali, bota todo mundo militarmente fazendo igual e funciona, né? É muito simples. Né? Ou coloca uma figura que você desenvolveu no meio dessa sequência, que aí ela ainda remete mais a você, porque Exatamente. Como esse movimento ele é característico seu, a partir do momento que os alunos fazem aquele movimento que não é um movimento padrão e que só você faz, toda vez que ele fizer, vai aluno remeter... do Ricardo, Exato, vai remeter a você. E não é a ideia do verdadeiro professor, eu acho que isso é muito mais a ideia do dançarino que ensina, né? Sim. É bem diferente. Sim. Uma vez, quando eu estava começando as primeiras aulas de dança que eu fazia, uma professora uma vez virou para mim e falou assim que naquele momento, e era um momento assim, início da década de 90, que as escolas estavam se desenvolvendo, surgindo várias escolas e tal, ela me disse uma coisa que é perfeita, que hoje, inclusive, a gente conversou com o Carlinhos sobre isso, assim, né? Que a gente veio de décadas em que os alunos eram formados artesanalmente. Você ia moldando cada um. Né? E, de repente, com as escolas, começou a produção em série. Né? Bom, saíram 10 condutores aqui, mais 10 conduzidas e tal, todo mundo dançando igualzinho. Claro que aí, graças a muitas pessoas, muitos profissionais inteligentes aí no mercado, isso foi se modificando também, né? Então, hoje a gente vê que existe aquelas escolas que fazem a produção em série, mas existem as escolas que conseguem, né, a produção em série customizada, né, digamos assim. Aliar, né? Então, não precisa ser artesanal, mas também não precisa ser em série todo mundo igualzinho. A gente consegue produzir, formar dançarinos, cada um com as suas características, cada um com a sua personalidade. Isso que eu acho que é fundamental. O Cláudio colocou assim, hoje temos mais professores shows do que professores. Eu respondi essa pergunta ontem numa live, Cláudio, que eu falei o seguinte... É muito fácil você saber qual que é o professor show e qual que é o professor. O professor show, ele vai ficar nervoso quando o aluno erra e ele vai ensinar muitas vezes uma figura que se você for tentar fazer com outra pessoa que não participou da aula, você não vai conseguir fazer. E o professor é aquele que vai ficar com o aluno na roda e na hora de trocar os pares ele vai fazer o aluno pular e vai ficar com o aluno que tem dificuldade. Sim. Porque ele valoriza o aprendizado. Exatamente. E ele não vai ensinar uma figura ou um movimento dele. Ele vai ensinar para os alunos um movimento que pertence à dança e não que pertence a ele. Sim. Então fica fácil de você distinguir. É isso, o professor que fica nervoso ou que não dança com o aluno, provavelmente ele é um professor show, porque ele é um dançarino. Ele não gosta do erro.
ele gosta da performance, Exatamente. Ele gosta do aluno avançado. O professor de dança de salão, ele tem que gostar, essencialmente, de que o seu aluno saia dali sorridente, sentindo prazer em dançar. Feliz. Exatamente, exatamente. Isso é o que a gente todo dia busca na Mimulus, né? Se eles estão dançando tecnicamente bem também, lindo, maravilhoso, a gente trabalha para isso também, mas o objetivo principal é que ele saia dali feliz, fazendo, se sentindo, né, bem ao executar o movimento, né? Aí a gente se sente, né, competente no que a gente faz, né? E não é que a gente está ali para divertir as pessoas, é através da técnica que a gente vai chegar a isso, né? Eu falo que eu sou professor diferente para níveis diferentes, mas a minha primeira missão é levar alegria para as pessoas através da dança. Então eu uso a dança de salão como um meio de levar alegria, em nível iniciante. Sim. Em nível avançado, eu sou outro professor. Sim. Eu sou um professor que é preocupado com técnica, que cobra mais. Exatamente. Mas eu acho que vai mudando Com o meu certeza. grau, né? Com Porque certeza. aí eu sei me adequar ao meu aluno. E esse que é o mais legal. O professor que é professor, ele sabe a turma que ele está trabalhando e ele muda a forma dele de trabalhar de acordo com a turma que ele tem, né? Com certeza. E uma coisa relacionada a isso também, só contando uma historinha aí para ilustrar isso que eu vou dizer. A minha mãe conta, né, na época que ela fazia aula com meu pai, nas gafieiras, no Estrela, enfim, esse foi o embrião da Mimulus, né, digamos assim. Aí ela conta uma historinha para ilustrar bem como que era o ensino naquele momento. Tinha um amigo dela, fazia aula com eles, que ele era engenheiro, e ele, um dia, professora, que era mestra, rainha, né? Tinha os mestres e as rainhas da gafieira. Ela era uma das rainhas da gafieira, estava ensinando para ele, e ela estava ensinando ele a fazer um giro, e ele perguntou, mas espera aí, eu tenho que girar 180 ou 360 graus? Aí ela olhou para ele e falou, olha, moço, eu não entendo nada desse negócio de grau, não. Eu só sei que você tem que terminar com a bunda virada para a porta. Maravilha! A minha mãe contava isso e no início eu morria de rir, tal, legal, beleza. Aí foram passando os anos e eu comecei a perceber como que isso foi para um extremo oposto e extremamente prejudicial. Ou seja, como que muitas vezes é muito mais eficiente você virar para o aluno e falar assim, gira e termina com a bunda virada para a porta, do que você virar para ele e falar assim, apoia o seu peso no metatarso, agora vai transferindo gradualmente o peso, muda o ângulo da sua bacia, né? Vira não sei quantos graus para cá, quando que é muito mais fácil, você vira para o cara, vira a bunda para a porta, né? Nós estamos tratando de danças populares e às vezes também o professor ele quer complicar muito, sem necessidade, o seu jeito de ensinar. Né? A gente tem que lembrar que os movimentos que a gente executa, eles vêm de um salão de baile com pessoas que são executados por pessoas normais, não são bailarinos, né? Com uma formação clássica ou o que quer que seja. Então, não adianta a gente querer falar muito de anatomia, de detalhes técnicos para ensinar o aluno, que a eficiência muitas vezes vai ser muito menor. Então, é importante que a gente tenha uma melhor formação do que aquela professora, rainha da gafieira lá, como professor? Né? É sim. Agora, a maneira como ela ensinou foi extremamente eficiente. O cara entendeu na hora. Termina com a bunda virada para a porta. Então, falta, às vezes, essa simplicidade para a gente também. Né? Ou seja, a gente até mesmo... É aí que você vê o bom profissional. O cara sabe explicar de forma extremamente técnica, usando termos de anatomia e tudo mais. Mas ele, em vez de mostrar que ele é bom falando difícil, ele vai justamente mostrar que ele é bom falando da maneira mais simples, que vai ser mais acessível para o seu aluno, né? Eu penso demais nisso na hora que eu vou dar as aulas, né? E eu penso no movimento. Na educação física a gente estuda muito como que vai ensinar, né? E aí você pode ensinar por todo ou por parte, que é quando você fragmenta o movimento ou você ensina ele todo, né? Sim. E eu coloquei mais coisas no meu ensino, que, por exemplo, tem movimentos que eu vou ensinar pela função do movimento. Então, por exemplo, a função do movimento é mudar a direção. Aí eu vou falar para o aluno assim, olha, no final desse giro você vai ficar virado para a porta.
Aí o aluno ele vai pensar na cabeça dele não como fazer o movimento, mas como atingir o objetivo, que é a função do movimento. Então, mas aí eu penso qual movimento eu vou ensinar. Eu não faço isso na cagada. Sim. Eu sei que determinado movimento eu vou ensinar pela função dele. Então, por exemplo, isso gera propriedade. O aluno lembra mais desse movimento. Porque, por exemplo, eu vou ensinar hoje, galera, um movimento de deslocamento. Aí eu quero que todo mundo caminhe para a porta. Como que ele vai chegar na porta, meu querido? Eu não estou preocupado agora. Eu estou preocupado que ele atinja a função. Exatamente, exatamente. Depois eu vou desenhar esse movimento numa outra etapa do ensino. Mas falar da função do movimento é uma coisa, é um recurso didático muito legal. Outra coisa legal que você falou é a orientação espacial. Quando o professor ele mostra para o aluno as mudanças de direção, ou as direções que ele tem que ir, ou os direcionamentos, através da orientação espacial, ele está partindo do ambiente para o aluno. E o aluno já frequenta aquele ambiente. Então, a chance dele acertar o movimento é muito maior. Quando ele parte do direita à esquerda, ou da análise do movimento, ele parte do conhecimento cognitivo do aluno. Então, antes de fazer o movimento, o aluno vai precisar pensar no movimento para ele fazer. Isso é uma outra forma de ensino. Aí o professor ele tem que saber quando ele quer fazer o aluno pensar primeiro e fazer depois, ou quando ele quer fazer o aluno fazer primeiro e pensar depois. São dois objetivos didáticos diferentes. Entendeu? E outra, também a dificuldade do movimento é diferente. Quando eu penso primeiro e faço depois, demora mais para eu fazer. É mais difícil, porque eu estou analisando. Então, direita e esquerda. Antes de eu pisar com a direita à frente, eu tenho que pensar assim, porra, qual que é a direita, qual que é a esquerda, onde que eu tô, partindo de... Aí depois ele vai pisar. Quando eu falo assim, vai para frente. Aí a pessoa vai para frente. É outro processo, entendeu? O Hernani Maleta, que eu acho que você deve conhecer, né? Um professor maravilhoso lá da UFMG, assim, é o meu ídolo como professor, assim, sou completamente fã dele. Quem não conhece, procure conhecer, tá? Sempre que a gente pode, a gente convida para dar aulas lá na Mimulus conosco. Ele fala uma coisa que para mim é perfeita. Ele diz o seguinte: você não ensina o bebê, a criança, a andar, né? Ele anda, ele tropeça, ele cai, né? E aí você, quando necessário, você ajuda. Né? Mas imagina você virar para o bebê que está lá engatinhando e falar assim, agora vamos ficar de pé, coloca o pezinho direito à frente, vai transferindo o seu peso gradualmente, agora passa o peso para o metatarso, leva o pé esquerdo à frente. Quer dizer, você atua quando é necessário com o aluno. Né? É o que você disse, vira para ele e fala, ó, caminhe em direção à porta. Se mais para frente você precisa aperfeiçoar aquilo, aí você vai falar de detalhes. Se ele não conseguiu, aí você vai recorrer a outras possibilidades. Mas muito provavelmente, né, é isso, o bebê vai andar, ele vai conseguir andar. Né? Ele vai te imitar e vai andar. Vai chegar a hora que você vai precisar fazê-lo tomar consciência de determinados detalhes para ele melhorar aquilo. Vai. E às vezes nem vai ter também, dependendo do objetivo do aluno também, nem vai precisar. Aquilo para ele já está mais do que suficiente, ele já está feliz fazendo aquilo. Né? Outra então, coisa, isso é maravilhoso. O objetivo é do aluno. O objetivo não é do professor. Então, o professor ele fica nervoso porque o aluno não está fazendo o movimento perfeito, mas, na verdade, talvez o aluno já está se sentindo a maior vitória da vida dele. Exatamente. Ele está achando que é fazer aquele passo. E aí a importância do reforço positivo, né? Do elogio. Né? O elogio ele não vem quando o cara está fazendo tecnicamente perfeito. O elogio vem quando ele... qualquer mínima evolução. Né? Então, tem que ser muito mais elogiado, é aquele aluno, muitas vezes o aluno que está... Né? Já teve gente que perguntou para mim, falou, poxa, mas você está elogiando aquele aluno ali, você está batendo palma para ele, aqueles outros ali estão fazendo muito melhor. Eu falei, mas aqueles outros ali, eles já chegaram na aula fazendo daquele jeito, e eles não evoluíram nada na aula. Então, por que eles merecem elogio? Aquele ali, ele chegou na aula sem conseguir andar direito. E agora ele está fazendo isso. Então, ele sim evoluiu, ele sim cresceu, ele sim merece elogios. Né? Então, fora que,
independente de qualquer coisa, né? Mesmo se o sujeito está fazendo com dificuldade, está fazendo errado, alguma coisa você vai encontrar ali para elogiar. Né? Pô, o cara alguma tá coisa, exatamente. E isso vai ser fundamental para que ele se sinta motivado e que ele continue fazendo aula e ele continue querendo dançar. Né? Então, assim, não economizar elogios também é fundamental e pautar os seus elogios pela evolução do aluno. Não se ele está fazendo extremamente bem, mas se ele conseguiu, né, avançar, subir um degrauzinho, que lindo, beleza. Ele não precisa estar lá no último degrau da escada, mas se ele subir um degrauzinho já é maravilhoso, ele já merece muitos elogios. Tem uma frase sensacional que eu queria que todo mundo anotasse essa frase, que é uma frase assim, que eu acho que faz total diferença em tudo que a gente vai fazer. Ninguém sai de casa querendo errar. A pessoa não sai da casa dela assim, nó, hoje eu vou fazer só cagada. Eu vou bater o carro, eu vou tacar negócio na cabeça da velhinha, eu vou botar o pé na frente pro outro. Ninguém sai de casa, bicho, querendo fazer só cagada. A gente sai querendo acertar, sabe? Uma pessoa normal, ela sai de casa para acertar. Então, o aluno, ele não foi na aula para errar. Ele tá lá, ele saiu da casa dele, ele pegou trânsito, 40 minutos, ele pagou mensalidade. Porra, ele não chegou na sua escola querendo errar. Sem falar que se ele tá fazendo errado, a probabilidade é enorme de que a culpa seja sua, né? É você muito que grande. não foi competente para ensinar direito. Se ele está fazendo errado, muito provavelmente é por isso. Não é porque ele está desconcentrado, não é porque ele tem dificuldade, não é porque ele tem problema de coordenação, é porque você não está sendo competente para ensinar, né? Isso. E mais ainda, o erro, ele tem graus. Por exemplo, o erro iniciante, eu nem considero erro. Sabe? Porque você está no processo. Claro. Agora, o que eu considero errado é quando você fala que vai fazer uma coisa e não consegue fazer. Porra, aí você tem que melhorar, entendeu? Mas uma pessoa que está ali, ela não está dançando errado. Ou vários professores não ensinam errado. Eles ensinam diferente. Sim. Uma coisa que a gente não pode falar na dança é que o professor tal te ensinou errado, ou que o aluno tal está fazendo errado. E os casais também, ele errou. Não. Ele não está ali para fazer cagada. Ele está ali para acertar, galera. Se você for dar ênfase no negativo, no erro, porra, aí você vai... Tem uma aluna, você falou que eu tive uma aluna francesa que ficou aqui há alguns anos estudando comigo, então eu treinava o meu francês com ela, ela treinava o português dela comigo. E aí um dia ela chegou para mim, ela me perguntava de vez em quando o que significava tal palavra que eu usei na aula e tal. Aí um dia ela chegou para mim e falou, olha, tem uma palavra que você usa às vezes na aula e que eu já procurei no dicionário, já procurei no Google, eu não acho em lugar nenhum. Eu falei, mas que palavra é essa? Ela falou, tem que. Tem que. Não, eu custei para entender, escrevi, tem que, tal, tem que. Até que ela me deu um exemplo. Ela falou, você chega para a gente e fala assim, tem que fazer assim, tem que fazer assado, né? Tem que. Aí eu comecei a raciocinar, né, o quanto eu usava exageradamente, demais, muito mais do que deveria, essa palavra tem que, né? Essa expressão, né? Você tem que fazer. E aí eu costumo falar muito com os alunos hoje, olha, você não tem que nada, né? E nenhum professor pode virar para você e falar assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. A gente vai orientar, falar, ó, desse jeito vai funcionar melhor, né? Experimente para o seu corpo, para o seu jeito. Mas ainda mais quando a gente está falando de criação coreográfica, aí que não tem que mesmo. Mas tem que mesmo. Nos atendo aqui à parte, né, da sala de aula, é isso. Eu acho que o professor, ainda mais em danças de salão, que são danças populares, né, não tem que. Você vai orientar o aluno e deixa ele descobrir, né, as verdades dele. Né? Eu costumo dizer assim, eu estou aqui, vocês não têm obrigação nenhuma de acreditar e seguir nada do que eu estou falando. Se vocês saírem da minha aula aqui e pelo menos saírem assim, falou, pô, valeu para eu saber que eu não quero seguir essa linha. Beleza, ótimo, né? Eu já fiz o meu papel, já fiz o meu papel, né? Mas a gente não está lá para falar que tem que nada, né? É isso aí. Jomar, 1 hora. Sim. Muito obrigado. Faltou 1 minuto. Eu queria agradecer demais a sua participação. Você é um mestre, cara. Você forma muita gente e ter a sua opinião divulgada e a sua opinião
difundida na internet, né, no meu Instagram, é uma honra. Obrigado mesmo, valeu Não, demais. é uma honra para mim estar participando aqui. Esse trabalho que você faz é maravilhoso. Pode contar comigo para o que você precisar. Alguém comentou aí por último agora, falando que vamos levar essa aula que vocês estão dando para os professores. Vamos lá, eu estou à disposição, a hora que vocês quiserem. Junto com o Ricardo, junto com outros, sozinho, do jeito que vocês quiserem. Beleza? Pode contar comigo. Brigadão, Jomar. Valeu demais, viu? Sinceramente, muito obrigado. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.